Meus irmãos, vamos dar início ao culto do nosso Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 105. O Senhor nos convoca à adoração. Do verso 1 ao 5, diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai para sempre a sua presença. Meus irmãos, vamos invocar o nome do Senhor, reconhecer a nossa dependência de Deus. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, o Criador do céu e da terra. A todos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor com o Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor pelo culto, que Ele possa glorificar o seu nome e edificar a sua igreja através da leitura e da pregação do Evangelho. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Tu és o Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que rege o universo, que tem o controle da história em suas mãos, governa todas as coisas e sustenta todas as coisas para a sua própria glória, para o bem da tua igreja, o teu povo. Mesmo quando os dias são maus, mesmo quando as adversidades surgem no nosso caminho, nós temos a certeza, a fé e a esperança de que o Senhor está atento à nossa vida,
está conosco todos os dias e está operando em todas as coisas para o bem da igreja, o bem maior da igreja, que é a sua salvação eterna. Isso nos dá conforto, esperança, alegria, mesmo na provação. Ó Pai, nós te agradecemos que temos essa liberdade de poder expor a tua palavra, pregar o teu evangelho, anunciar que somente no Senhor Jesus Cristo há salvação, somente nele há esperança para o pecador ser liberto do seu pecado e de todas as consequências do seu pecado. E nestes dias em que o mundo clama por uma resposta, por uma saída da crise com esta pandemia que assola muitos países, só na tua palavra e nas promessas da tua palavra, só no Evangelho é que nós encontramos paz, sossego, confiança para poder prosseguir na nossa caminhada. Ó Senhor, que a tua palavra possa ser usada pelo teu Espírito para edificar os santos na sua fé, para consolar os desanimados e aflitos, mas também, Senhor, para trazer arrependimento, conversão, mudança de vida sobre aqueles que ainda não conhecem ao Senhor ou que têm um conhecimento distorcido da tua palavra, que muitos possam ser trazidos à fé, unidos a Cristo, o único Salvador. Oramos pelos irmãos que não puderam estar aqui, estamos vivendo estes dias de isolamento, mas que cada um no seu lar possa receber a tua palavra e ser fortalecido. Assim te oramos, também pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos proceder com a nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos no capítulo 4. Falamos da última vez sobre a santidade da igreja, o chamado à santificação, nos versos 1 a 12. E nós vamos olhar agora do verso 13 ao 18, 1 Tessalonicenses 13 a 18, onde Paulo começa a ensinar acerca da vinda de Jesus Cristo, a volta do Senhor e a nossa reunião com Ele, o nosso encontro com Cristo, o arrebatamento da igreja. Então nós vamos ver aqui uma mensagem sobre aquilo que vai acontecer nos últimos dias, com a volta de Cristo, e como nós estaremos para sempre com Ele. Eu vou ler a palavra e os irmãos podem acompanhar. 1 Tessalonicenses 13 a 18. A palavra diz assim, irmãos: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Antes de ouvir a mensagem, nós vamos cantar o hino 299 do Novo Cântico, Fortalece a tua igreja.
Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Meus amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, a sociedade do primeiro século, saturada pela cultura greco-romana, era uma sociedade marcada não somente pela idolatria, pela imoralidade sexual, mas também pela falta de esperança com respeito à vida depois da morte. Para os gregos, não havia esperança de vida eterna, não havia ressurreição do corpo. A morte era o ponto final da existência humana. E muitos ensinavam que o que importava para as pessoas era viver em função dos seus prazeres aqui e agora, pois uma vez morrendo, tudo se acabava. Essa era a filosofia de vida que dominava o primeiro século da era cristã, dentro do Império Romano, saturado pela cultura da Grécia. E muitos dos crentes de Tessalônica, que ficava na Grécia, saíram desse meio pagão. E, portanto, alguns crentes da igreja, irmãos, estavam se entristecendo diante da realidade da morte dos seus entes queridos, que tinham morrido em Cristo. Aqueles que já estavam dormindo em Cristo. Eles até tinham a certeza, a esperança da volta de Jesus, eles aguardavam a volta próxima de Cristo, mas eles achavam que aqueles crentes que tinham morrido antes, eles ficariam excluídos dos benefícios que a volta de Cristo traria. Eles teriam desvantagens em relação à volta de Jesus Cristo. E Paulo, então, ele vai instruir aqueles crentes, vai encorajá-los com a certeza dada pelo Evangelho, de que aqueles que já morreram no Senhor, eles virão com Ele na sua volta, em toda a sua glória, e também participarão da ressurreição final. Meus irmãos, a igreja tem essa esperança. A igreja, ela tem a certeza de um futuro glorioso com Cristo, que todos aqueles que morrem em Cristo viverão com Ele para sempre. O ímpio, aquele que não conhece o Evangelho, ele não tem essa esperança. Ele é alguém que vive em desespero, sem a certeza de uma vida futura com Cristo. Mas não é assim com a igreja. Não é assim com você que crê no Senhor e no Evangelho. Porque a Bíblia, ela vai nos ensinar a verdade gloriosa de que o nosso destino depois da morte é estar com Cristo. Irmãos, aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13 a 18, Paulo ele vai instruir a igreja acerca de temas importantes da fé cristã relacionados à doutrina das últimas coisas. Então, Paulo vai dar instruções da condição do crente depois da sua morte. Ele vai falar sobre a bênção da ressurreição final, a ressurreição do corpo, o glorioso acontecimento do arrebatamento da igreja e a segunda vinda gloriosa de Cristo. Na verdade, se você ler as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, você vai perceber que ele deu muita ênfase a essa doutrina da segunda vinda de Cristo. Ele abordou essa doutrina em vários pontos da sua carta.
Em algum momento, Paulo ele relaciona a segunda vinda de Cristo com a salvação eterna da igreja. Ou seja, nós vamos ser libertos da ira e viver para Deus e viver com Deus para sempre. Paulo também relaciona a segunda vinda de Cristo com a santidade da igreja. Ele vai falar isso no capítulo 3, 11 a 13, que nós devemos estar nos santificando para aguardar o Senhor. Mas Paulo também fala que essa doutrina ela tem uma implicação para o consolo dos crentes. Se tem uma doutrina que traz ânimo, esperança, mesmo em dias difíceis para a igreja, é que Cristo está voltando. A igreja, o povo de Deus, ele deve ansiar pela vinda de Cristo. Ele deve esperar a volta do Senhor com fé, com esperança e vigilância. E Paulo vai encorajar a igreja a isso. E Paulo, ele ensina aqui no capítulo 4, verso 13 a 18, que é o nosso texto, ele ensina que a vinda do Senhor, irmãos, ela se dará com imparcialidade. Isso ele vai ensinar do verso 13 ao 18 do capítulo 4. Ou seja, quando ele fala que a volta dele é com imparcialidade, é que não vai haver vantagens dos vivos sobre os mortos. Todos serão abençoados, aqueles que estiverem vivos, aqueles que já morreram, todos serão abençoados com a volta de Cristo. E, portanto, Paulo diz, consolem uns aos outros com estas palavras. Não precisam se entristecer como os demais que não têm esperança. E na sequência, no capítulo 5, do 1 ao 11, se Deus quiser, vamos ver na próxima semana, Paulo ele afirma que essa vinda será repentina, será como a chegada de um ladrão de noite que vai assaltar uma casa sem avisar, de repente. É assim que se dará a volta de Cristo. Mas vamos olhar para o nosso texto, irmãos. E Paulo ele está dizendo aqui, falando da segunda vinda de Cristo, ele faz uma relação dessa volta de Jesus com a situação dos crentes que já morreram. Porque esse era o motivo de tristeza para muitos cristãos de Tessalônica. E Paulo ele vai dizer no verso 14 que Jesus trará em sua companhia os que dormem. É isso que lemos aqui no verso de número 14. Paulo diz, olha, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eles não ficarão para trás, eles não serão esquecidos, mas eles estarão na companhia de Jesus, vindo com Jesus, na sua volta gloriosa, buscar a sua igreja. Quando um crente, quando um servo de Deus, uma serva de Deus falece, morre, deixa esta vida, o seu corpo vai para o túmulo, mas a sua alma, o seu espírito volta para o Senhor que o deu. Ele não vai ficar dormindo o sono da alma, como alguns ensinam, por um tempo, até despertar na volta de Cristo. Não é assim que morreu, acabou, deixa de existir, como também muitas pessoas ensinam, mas a alma do crente, ela estará com Cristo. Aquilo que Jesus disse ao ladrão arrependido da cruz, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é uma realidade também para nós. Nós estaremos com Cristo, irmãos, depois da morte. Ainda não é o estado final de perfeição, porque o corpo precisa se unir à alma, mas já é um estado de gozo, de alegria na presença do nosso Deus. Isso para você que morre no Senhor. Porque para você que não morre em Cristo, para você que viveu em seu pecado e não se voltou para Deus, o seu final será como aquele homem rico que viveu para os seus prazeres, viveu para o seu luxo, e morreu e quando despertou na eternidade estava no inferno. Irmãos, a Bíblia é clara em afirmar isso. A morte para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo ele até diz, morrer é lucro, porque significa partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa é a esperança da igreja.
e aqueles que já estão com Cristo, irmãos, voltarão com Ele na sua companhia. Então não havia motivo para tristeza dos crentes. É claro que a ausência física ia trazer uma certa tristeza, a dor da saudade, da ausência da pessoa amada, mas a certeza de que ela está com Cristo e que ela voltará com Cristo, que ela não ficará esquecida, que ela não terá nenhuma desvantagem, isso suplantaria a tristeza, essa certeza, essa esperança de que aqueles que já estão, aqueles que morreram em Cristo, não terão nenhuma desvantagem em relação aos que estiverem vivos na segunda vinda do nosso Senhor. E é nesse contexto também que Paulo não somente afirma que os que morreram em Cristo voltarão na sua companhia, mas ele também diz que estes serão ressuscitados antes da transformação dos vivos. Então olha só no verso 15, o que é que o apóstolo Paulo ele nos diz o que vai acontecer no dia em que Jesus raiar em glória nestes céus para buscar a sua igreja. Ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. De modo algum precederemos, ou seja, eles serão ressuscitados primeiro e depois nós, os vivos, seremos transformados. Paulo vai dizer a mesma coisa lá em 1 Coríntios 15, 51, 52, que de forma bem repentina, como um abrir e fechar de olhos, os mortos serão ressuscitados e os vivos terão seus corpos transformados para viver na presença do Senhor. E é nesse contexto, é nesse exato momento que todos aqueles que morreram em Cristo e que serão ressuscitados, aqueles que estiverem vivos e serão glorificados, serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui, irmãos? É que a ressurreição ela se dará antes do arrebatamento, antes desse encontro glorioso de Cristo com toda a sua igreja. Então Paulo está dizendo, não há por que vocês devem se entristecer como os demais que não têm esperança. Aqueles que se foram, já estão com Cristo, serão ressuscitados, se unirão a vocês que estão vivos e serão transformados, e todos se encontrarão com o Senhor nos ares. Notem, irmãos, que Paulo ele enfatiza aqui a doutrina da ressurreição do corpo. Ele vai dizer que estes que morrem em Cristo, no verso 16, quando o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo ele enfatiza essa doutrina da ressurreição do corpo, da ressurreição daqueles que já morreram, porque essa era uma doutrina rejeitada pelos gregos. Porque os gregos eles desprezavam o corpo, eles viam o corpo, a matéria, como uma coisa má, sem valor, que deveria ser descartada. A grande esperança dos gregos, irmãos, não era a ressurreição do corpo, era exatamente se livrar do corpo, porque eles entendiam que o corpo era como se fosse a prisão da alma, a prisão do espírito. Então era preciso se afastar desse corpo. Isso era a esperança deles. Tessalônica era uma cidade da Grécia. E muitos daqueles que creram no Evangelho com a pregação dos missionários, do apóstolo Paulo, de Silas e Timóteo, eles tinham esse pensamento antes de se converter. E mesmo já convertidos ao Evangelho, eles precisavam ser instruídos regularmente acerca da doutrina da ressurreição do corpo, para que eles não se entristecessem, mas
se enchessem de esperança. Irmãos, a ressurreição de Cristo é uma garantia da ressurreição da igreja, da ressurreição dos crentes. Nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, Paulo diz no verso 14. E é com base nessa fé, nessa certeza da ressurreição de Cristo, que nós temos também certeza da nossa ressurreição. Acontece que os crentes de Tessalônica, os crentes de Corinto também, que era um ambiente marcado pela cultura grega, eles até criam que Jesus ressuscitou, porém, eles tinham dificuldades em crer na ressurreição do corpo, na ressurreição daqueles que já tinham morrido. E veja o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ele vai dizer assim: se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, diz o apóstolo Paulo, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então a nossa ressurreição, meus irmãos, ela está fundamentada na ressurreição gloriosa e bendita de Cristo. Ele é as primícias, os primeiros frutos. É aquele que ressuscitou para a glória e virá muito mais depois dele, que são todos aqueles que morreram nele, serão ressuscitados, não para o juízo, mas para a vida eterna. Nosso corpo pode descer ao túmulo, nosso corpo pode virar pó, mas pelo poder de Cristo, ele vai se reunir novamente à nossa alma e se tornará um corpo perfeito, incorruptível, poderoso, imortal, glorioso, um corpo semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Paulo diz isso em Filipenses 3:21. Esse corpo de humilhação será transformado e se tornará semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Isso vai acontecer em breve, meus irmãos. Isso vai acontecer exatamente na ocasião da segunda vinda de Cristo. E essa é a esperança da igreja. Nós cremos que Jesus voltará. Nós vivemos por esta fé, por essa certeza, por esta esperança de que o nosso Senhor, em breve, de forma pessoal, visível, audível e gloriosa, aparecerá nestes céus, cercado de anjos e com todos os santos que já estão com ele, para reunir a sua igreja para o casamento final do Cordeiro de Deus com a sua noiva, a igreja. Ele voltará, essa é a nossa fé. E o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que algumas coisas vão acontecer naquele momento. Ele fala pelo menos 3 fatos que vão ocorrer na segunda vinda de Cristo em relação à ressurreição dos mortos. Aqueles que dormiram nele virão com ele, serão ressuscitados antes da transformação dos vivos. Isso vai acontecer diante da palavra de ordem do Senhor. É isso que Paulo diz. Primeira coisa que vai acontecer é que o Senhor Jesus, ele falará com autoridade e os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Diz aqui no verso 16, o Senhor mesmo, Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele fala que Cristo falará, haverá um brado de autoridade da boca de Cristo,
aquele que ressuscitou a Lázaro com a sua palavra, dizendo: vem para fora, ele também falará com autoridade. O Senhor, o Rei dos Reis, o soberano do universo, levantará a sua voz naquele dia. E todos que se acham nos túmulos sairão, ouvirão a sua voz, sairão e serão ressuscitados. Uns, como diz lá em João 5, 28, 29, ressuscitados para o juízo, para a condenação. Os ímpios, incrédulos. Outros, ressuscitados para a vida eterna. Mas Jesus fala também que isso se dará mediante a voz de um arcanjo. Ele diz: dada a voz do arcanjo. O arcanjo era um anjo de um grau mais elevado do que os outros anjos. Nós não temos muito ensinamento na Bíblia sobre isso. Apenas aqui nós temos a palavra arcanjo, mas também lá em Judas, na pequena carta de Judas, no capítulo 9, fala de um arcanjo chamado Miguel, que estava lutando contra Satanás pelo corpo de Moisés. Então, é alguém que trabalhe para Deus em favor do seu povo. Nós não sabemos que arcanjo falará naquele dia, mas o que sabemos e cremos pela palavra de Deus é que em nome de Cristo este arcanjo proclamará a vitória da igreja, a libertação final do povo de Deus da condenação e ao mesmo tempo o juízo deste mundo incrédulo. Isso se dará também mediante o ressoar da trombeta. Isso é algo que chama a nossa atenção aqui. O toque da trombeta de Deus ressoará naquele dia. No contexto do Império Romano, a trombeta era utilizada para anunciar a chegada de uma pessoa importante. E quando nós lemos lá no Antigo Testamento, Êxodo 19, quando Deus ele descia para encontrar-se com o seu povo, esse encontro ele era anunciado por meio de um sonido de uma trombeta. Então, quando acontecer essa volta, esse encontro de Jesus com a sua igreja, antes desse encontro acontecer, antes dele descer em sua glória, a trombeta soará. A trombeta também ela era usada como um sinal da vinda do Senhor para resgatar o seu povo da opressão dos inimigos. Era um sinal do livramento para dar vitória ao seu povo, como aconteceu no episódio de Jericó, que eles tocaram a trombeta antes de vencer o inimigo e as muralhas caírem. Então, esse som de uma trombeta será o sinal da chegada gloriosa de Cristo para trazer o juízo definitivo sobre todos os seus inimigos e trazer para a igreja a sua redenção final. Meus irmãos, aí ao toque dessa trombeta, os ímpios, os incrédulos, os que viveram para si mesmos e para os seus pecados, rejeitando a Jesus, desprezando a palavra de Deus, a Bíblia diz que cheios de um pavor enorme, eles procurarão em vão se esconder da ira do Cordeiro. Eles pedirão a morte para si, não conseguirão. Imaginem a angústia. Por outro lado, os justos, cheios da alegria, erguerão as cabeças aos céus e se alegrarão, porque o seu Redentor se aproxima. Agora, Paulo diz que isso vai acontecer, que essa ressurreição dos corpos, a transformação dos ímpios, vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. Ele fala sobre isso também no versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles e entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, que mensagem e que palavra gloriosa, consoladora temos aqui. Cristo vai se reunir conosco, vai se encontrar conosco, vai nos tomar para si. É isso que nós entendemos quando falamos do arrebatamento da igreja.
Essa palavra, esse verbo ser arrebatado, traz a ideia de você ser transportado de um lugar para outro. Há muitas pessoas, há muitos estudiosos da Bíblia que defendem que este arrebatamento ele será uma coisa invisível, secreta. De repente, as pessoas vão desaparecer, ninguém vai ver nada, ninguém vai ouvir nada. E também que essa vinda de Jesus Cristo, ela se dará em duas fases. Será primeiro com esse arrebatamento secreto, ele vai levar para si de forma invisível aqueles que são dele, e depois de algum tempo ele voltará de novo, visivelmente, para reunir toda a sua igreja e proclamar o juízo sobre os ímpios e a salvação sobre o seu povo. Porém, irmãos, nós cremos que o arrebatamento, ele não é algo que pode ser desconectado da volta de Cristo. Ele é um acontecimento que se dará exatamente no dia da volta de Cristo. Será algo único, visível, audível, glorioso, todo olho verá, a Bíblia diz. Ele vem com as nuvens, todo olho o verá, e nessa vinda dele, ele vai nos tomar para si, reunir com aqueles que já estão com ele, e assim exercer o juízo sobre todos. Então, quando Cristo vier nos ares, irmãos, no meio das nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, terão seus corpos glorificados. Os vivos serão transformados. E como num piscar de olhos, todos seremos arrebatados para estar com o Senhor. O encontro da igreja com o Senhor nas regiões celestiais. O poder de Cristo fará isso conosco. Nós seremos atraídos a Ele e estaremos com Ele para todo o sempre. O arrebatamento final, o arrebatamento da igreja, ele vai selar a nossa libertação da ira de Deus que virá sobre o mundo incrédulo. Os ímpios, eles não terão parte nesse arrebatamento. Eles não terão esse encontro com o Senhor. Eles não estarão para sempre com o Senhor. Mas o mundo ímpio sofrerá a ira de Deus e serão condenados para sempre. Enquanto os ímpios serão destinados para a ira e o sofrimento do inferno, a igreja de Jesus Cristo será reunida a Ele e viverá com Ele em perfeita comunhão. Ele vai nos arrebatar, Ele vai nos tomar para si, para que estaremos, Paulo diz, para que estejamos para sempre com Ele, com o nosso Senhor. E aqui nós falamos sobre a vida eterna que o Senhor está preparando para a sua igreja. Seremos arrebatados para viver eternamente com Cristo. A eternidade, irmãos, é mais do que uma duração infinita de tempo. Viver para sempre é mais do que isso. A essência da vida eterna, meus irmãos, é a comunhão plena, perfeita e gloriosa com o Pai e com o Filho. Jesus disse na sua oração sacerdotal: a vida eterna é esta, que vocês conheçam a Deus e aquele a quem Ele enviou. Que vai tornar o céu glorioso para nós. Não é viver para sempre longe de sofrimento, de qualquer angústia, de tentações de pecado. Isso será maravilhoso. O que torna o céu glorioso também não é primeiramente que nós vamos rever aqueles nossos amados irmãos que morreram em Cristo e que já estão com Cristo. Isso também será maravilhoso. Mas o que torna o céu belo, glorioso, desejável por nós, meus irmãos, é que veremos o nosso Senhor face a face. Aquele que por nós deu a sua vida, aquele que se entregou no Calvário, sofrendo pelos nossos pecados, e que ressurgiu dos mortos e que está à direita do Pai em glória, à direita do Pai em toda a sua glória. Este é o Senhor que nós veremos. O amado da nossa alma, aquele que ama a sua igreja, a sua noiva querida. E é isso que deve
alegrar o nosso coração. Mesmo passando por adversidades, por essa crise, com este coronavírus e tantas outras coisas acontecendo, o colapso da economia que está prestes a acontecer. Meus irmãos, nada disso deve abalar a nossa fé e a nossa esperança. Tudo vai cooperar para esse momento aqui, para estarmos eternamente com o nosso Senhor. Esse é o desejo de Cristo. Ele orou por isso na sua oração pela igreja, lá em João 17, 22 a 24. Pai, a minha oração é para que aqueles que me deste estejam comigo na minha glória. Por isso que Paulo fala com toda certeza, estaremos para sempre com o Senhor. Eu queria terminar com duas aplicações para a igreja, para todos que nos ouvem essa mensagem. Primeiro, a certeza da segunda vinda de Cristo, irmãos. Ela é um chamado ao arrependimento para o pecador. Para aqueles que ainda não se aperceberam da situação em que se encontram de miséria, sofrimento e condenação. Irmãos, os sinais estão aí para todo mundo ver. A apostasia, pessoas abandonando a fé, a frieza espiritual de muitos crentes que não têm mais alegria em ler a palavra, em buscar a Deus. Nós temos visto, irmãos, a perseguição aos cristãos aumentando no mundo, zombaria com a fé cristã, epidemias, guerras e rumores de guerras. Está diante dos nossos olhos os sinais de que o Senhor está chegando, de que o Senhor está voltando, de que o juízo dele está próximo. Na verdade, já se manifesta neste mundo o seu juízo, com todos esses acontecimentos. Mas o juízo final selará o destino de todo o homem. Cada um de nós aqui, você que me ouve, todos nós vamos morrer um dia, não sabemos quando. Nossos dias estão contados por Deus, Ele é quem sabe, está determinado por Ele, mas o fato é que se Ele não voltar antes, nós vamos morrer. Ou vamos estar vivos diante da sua vinda gloriosa para julgar os vivos e os mortos. O fato é que depois disso, irmãos, quando Cristo voltar, não haverá mais oportunidade para conversão, salvação para o pecador. Ele virá como juiz para condenar as nações que se rebelaram contra ele. Então a oportunidade de salvação é agora. Hoje, esse momento é o dia da salvação, porque aos homens está ordenado morrerem uma vez e depois disso vem o juízo. Então hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, quem crê será salvo, quem porém não crê será condenado. O profeta Isaías, ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você que ainda está vivendo, iludido neste mundo com seus pecados, você que ainda vive para si mesmo, para os seus prazeres, saiba, esteja atento aos sinais, arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e receba de graça o perdão dos seus pecados e a garantia e a certeza da vida eterna. E por fim, uma palavra a você que está na fé, a você que tem perseverado na sua confiança em Cristo. Aqui está uma palavra de conforto ao seu coração. É isso que Paulo diz aqui, quando ele termina o seu argumento, as suas palavras, ensinando o que vai acontecer, o que será daqueles que morreram, o que será daqueles que estarão vivos, todos estarão com o Senhor para sempre. Ele termina dizendo, consolai uns aos outros com estas palavras. Irmãos, nesse momento de provação, de adversidade, de angústia, onde muitas pessoas já estão em desespero, onde muitas pessoas estão doentes, outras já perderam seu ente querido de forma repentina diante dessa epidemia e tantas outras coisas que têm ceifado a vida das pessoas, que nem se fala mais. Mas tem até doença que tem matado mais do que esse vírus. Mas o fato é que morre gente todo dia.
morrer sem essa esperança, morrer sem essa certeza, isso sim traz desespero, traz angústia, aumenta a dor. Mas você saber de que a morte é partir e estar com Cristo, de que Ele vem para ressuscitar o nosso corpo e uni-lo à nossa alma e estar conosco para sempre, isso sim deve trazer refrigério ao seu coração. É isso que Paulo está dizendo aqui. Animem uns aos outros, encorajem uns aos outros, consolem uns aos outros, porque não existe isso de morreu, acabou. Não existe isso de que morreu, você vai ficar dormindo um sono eterno. Não existe isso de que morreu, você vai deixar de existir. A nossa bendita esperança é que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso bendito Rei e Salvador, Jesus Cristo. A nossa bendita esperança, irmãos, é que Ele está preparando um lugar glorioso, um novo céu e uma nova terra, para habitar eternamente com a sua igreja. Consolemos, pois, uns aos outros nas nossas aflições, com estas palavras, com esta promessa da eterna bem-aventurança daqueles que morrem no Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, traga refrigério, ânimo e alegria ao nosso coração nesses dias difíceis. Olhe para o seu Senhor, confie em Cristo e tenha certeza de que Ele está voltando para resgatar de uma vez por todas a sua igreja amada. Que Ele nos abençoe. Amém. Nós vamos orar, depois encerrar com um cântico. Oremos ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos porque ouvimos o Evangelho da graça, o Evangelho da vitória de Jesus Cristo sobre o mal, sobre a morte. Ouvimos o Evangelho que nos dá esperança de que o que nos espera depois desta vida é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ó Pai, que Tu fortaleças a fé da Tua igreja nesses dias em que estamos vivendo tempos difíceis, as pessoas amedrontadas, as pessoas preocupadas com seus entes queridos, especialmente com os mais idosos. E que bom ouvir esse Evangelho neste momento. Pois nós que estamos em Cristo, nós que cremos no Senhor, independente do que nos aconteça, nós estaremos com o Senhor para sempre. É a Tua palavra quem está dizendo, é o Evangelho quem está dizendo isso. Ó Pai, fortalece a Tua igreja nas suas aflições, mas também traga, ó Deus, arrependimento aos corações daqueles que continuam cegos, continuam iludidos com as coisas deste mundo, não dando ouvidos à palavra, ou não atento aos sinais que revelam que o Senhor está perto. Tenha misericórdia deles, Senhor. E dá que eles também possam se arrepender dos seus pecados, confiar em Cristo, serem convertidos e assim também desfrutar dessa salvação eterna. Oramos pelos nossos familiares, tantos deles ainda sem conhecer a Cristo, ou afastados da igreja, que eles possam entender que a esperança nesta vida e na futura está em Cristo Jesus somente, e que eles possam abandonar os seus pecados e buscar a vida em Cristo. Ó Deus, mas também, enquanto Tu não vens, nossa vida continua. Nós temos os nossos desafios aqui de pregar o Teu Evangelho, de viver o Teu Evangelho. Portanto, vem, ó Pai, abençoar o nosso país, a nossa nação, abençoar os nossos governantes, levando-os ao conhecimento de Cristo para que sejam salvos, aqueles que ainda não Te conhecem.
mas também trabalhando na vida deles para que possam, com a sabedoria que vem de Ti, promover a justiça, trabalhar para o bem da nação. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores, aos deputados, senadores, prefeitos, vereadores, às autoridades do judiciário, às autoridades policiais. Senhor, abençoe estes homens e mulheres, e que eles possam, neste momento de crise, se unirem, trabalhar juntos em prol do bem-estar social, e que a Tua igreja, Senhor, possa retornar às suas atividades de poder se reunir, congregar nos templos, a fim de adorar o nome do Senhor. Oramos para que logo, logo possamos estar juntos, para assim, na comunhão dos santos, se alegrar em Ti. Ó Deus, como temos sentido falta desse momento, do culto, da comunhão dos santos, que é, na verdade, uma expressão daquilo que será o céu, a comunhão eterna do Teu povo, Te adorando para sempre. Se for da Tua vontade, ó Deus, que logo, logo as coisas voltem ao normal, possamos ter essa alegria de Te cultuar. Fica conosco, nos guarda, nos protege de todo mal e nos leva em paz, nos dá a Tua paz e a Tua bênção. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico, o resumo da nossa fé, aquilo que nós cremos acerca do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, acerca da nossa salvação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós vamos encerrar, irmãos, cantando o Salmo de número 16. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu me abrigo. Minha alma diz que Tu és meu Senhor. Além de Ti, outro bem eu não tenho. E nos Teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, para quem por deuses trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo Tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, e a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença, Ele à direita abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta,
meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixarás no abismo, nem o teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, e o caminho da vida enxergar. Há pleno gozo na tua presença, na tua destra delícias sem fim. Amém. Recebamos todos a bênção do Senhor neste momento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Deus abençoe a todos.